tarde. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro. Agora são 3h55. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Câmara de Rio Preto e Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão de número 120 desde o início da pandemia da Covid-19. Hoje nós teremos a presença do secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, para atualizar os dados da Covid-19 na cidade e também da gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Volk, que vai falar sobre as alterações e novos protocolos da deliberação 4 de 2020. Antes de passar a palavra ao secretário de Saúde, eu gostaria de registrar e agradecer a presença da intérprete de Libras, Simone Nascimento, que foi gentilmente cedida pela Câmara de Rio Preto para participar dessa transmissão. Os intérpretes de Libras, Alfredo Neto e Domingos Carvalho, não puderam comparecer nesta semana, mas na semana que vem estarão de volta. Muito obrigada, Simone. Então, vamos iniciar a live com a atualização dos dados da Covid-19. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Vamos iniciar mostrando os números de Covid-19 em São José do Rio Preto. Até o momento foram atendidos e notificados 90.771 pacientes que procuraram serviços com sintomas gripais. Destes, 87% ou 79.566 foram testados. Desses, 56.862 foram negativos. 22.704 foram positivos. Destes positivos, nós tivemos 610 óbitos, que corresponde a 2,68% do total de positivos. Nós tivemos 19.951 casos recuperados e que estão imunizados. 2.301 profissionais da saúde foram contaminados e foram positivos, que corresponde a 10,1% do total. E que apresentaram a síndrome respiratória aguda grave, que é caracterizada principalmente por uma dispneia ou falta de ar intensa, foram 2.393 ou 10,5%. Nós estamos com 4.928 casos de incidência para cada 100 mil habitantes. De ontem para hoje, nós tivemos a liberação de 195 casos positivos no total, sendo que 12 testes foram sorológicos, que são infecções antigas e que já devem, parte deles, estarem imunizados. E 183 foram PCR positivo, que é o exame padrão ouro para infecção recente, ou seja, que se encontra na fase de transmissão da doença. E também de ontem para hoje foram registrados 2 óbitos. No próximo slide nós vamos mostrar a positividade, o percentual de positividade de casos leves e graves. Como vocês podem ver na curva amarela, nós estamos numa ascendente de casos, de positividade dos casos graves. Cada dia a gente percebe que aumenta mais essa positividade. Ou seja, aquele indivíduo que apresenta falta de ar intensa, que chega ao hospital, esse paciente hoje, 70% deles são Covids. Nós chegamos a trabalhar com uma média de 20% no início da infecção, quando nós tínhamos outros vírus circulando. O que aconteceu? O número de casos total não abaixou muito. Ele ficou praticamente igual ou subiu até. E esses casos são Covids.
Ou seja, a proporção de Covid hoje deveria ser, para acompanhar a queda dos outros vírus, muito mais baixa. O que mostra essa curva para a gente? Ela mostra uma coisa importantíssima. Se os números quase estão se mantendo constantes, ou levemente aumentando, e a porcentagem dos testados são positivos, sinal que nós estamos tendo mais casos de Covid. Tá certo? Então, os outros vírus pararam de circular e o Covid aumentou para se manter a média aí. E na realidade, também os leves. Os leves, como a gente percebe, na época do nosso pico de leve, a gente girava entre 30% e 34%. Vocês lembram que eu repetia todas as lives que nós estávamos girando em torno disso? Nós estamos voltando aos patamares lá atrás, onde a gente tinha, que é uma porcentagem de 35%. Essa de 32,57% com certeza irá aumentar, porque ainda faltam casos para entrar na semana 40. No próximo slide, nós vamos mostrar a média móvel de casos confirmados de Covid-19. Esses são casos puramente confirmados. A nossa média móvel, e lembrar que esses casos são por notificação, ou seja, quando ele foi notificado. Então, ele pode ser de 2 semanas, que atrasou o exame e assim por diante, mas é o dia que ele foi notificado, a semana que ele foi notificado. Como vocês notam aí, nós tivemos, algumas semanas atrás, esse último número, que ali são 112 casos, que corresponde ao dia 1º, tá? Porque até que a gente faça o levantamento, tudo sempre é o atraso de 1 ou 2 dias. Então, o dia 1º, aqui nós estamos com uma média móvel de 112 novos casos por dia. Gente, nós trabalhamos com 50, com 55, com 60, com 80, nós estamos com 112 de média móvel. Ou seja, os casos leves, os casos confirmados, também está com uma tendência de aumento, como você vê lá, no dia 28, nós estávamos com uma média móvel de 178. Então, é importante ver que esses números nos mostram que está ocorrendo uma elevação do número de casos novos e notificados. Isso é fundamental para que todo mundo entenda que está ocorrendo gradativamente um aumento do número de casos em São José do Rio Preto. Agora nós vamos falar das médias móveis, tanto da síndrome respiratória aguda grave, como dos óbitos. A síndrome respiratória aguda grave, vocês notam aí que ela teve aquele grande pico lá no dia 30, que é a linha em amarelo, tá? No dia 6/8, que a gente chama do dia do nosso pico. E ela foi baixando, ficou depois num patamar ali em torno de 15 a 20, e agora nós estamos com 11 casos novos por dia. Tá certo? Isso é fundamental, que vocês prestem atenção nisso. Só que isso pode vir a aumentar, com certeza. Por quê? Porque se eu estou tendo casos leves aumentando, eu vou ter a repercussão aqui. Vocês lembram muito bem que esses 11 aqui, eles são pacientes que estão correspondendo àquela nossa baixa, quando a gente estava lá embaixo, caindo. Ele demora um certo tempo para piorar e procurar o hospital. Então, olha que tendência ótima que nós estávamos aqui, ó. 11 casos de quem teve 30. Então, isso é fruto de 15, 20 dias atrás, quando a gente vinha caindo. Tá certo? Então, quando eu estou aumentando o caso leve e moderado, eu estou aumentando também as síndromes respiratórias agudas graves. Então, a tendência dessa curva, não pensam vocês que é a diminuição.
A tendência dessa curva, em virtude do que nós estamos vendo acontecendo esta semana, é que haja também um aumento da síndrome respiratória aguda grave que precisa de internação. Os números de óbitos, como eu sempre falo para vocês, tem gente que não acredita, que acha que é desculpa, tal. Olha a nossa média de óbitos hoje. 3, média móvel. Nós trabalhávamos com 10, com 8, nós estamos trabalhando com 3. Mas é o reflexo do que está acontecendo hoje? Não, lembra que eu falava, ó gente, esse número de óbitos de 8, de média de 8, está refletindo o que aconteceu lá no nosso pico, por isso que ele está demorando para baixar, porque esses pacientes ficam muito tempo internados. Lembra que eu falava isso? Quando começou a cair o número de casos novos e de internação, demorou aí uns 20, 30 dias para que a gente sentisse a queda do número de óbitos. Agora, nós estamos trabalhando com o número de óbitos da nossa queda. Por isso que ela baixou para 3. Se tivermos mais internação, se tivermos mais casos novos, essa média de óbito vai aumentar, porque é de leve para moderado, para grave, internação, aumenta o número de óbitos. Então, lembrar que esse 3 está refletindo a nossa queda. E eu disse para vocês sempre, paciência que esse número de óbitos vai cair. Paciência que esse número de óbitos vai cair, porque nós estamos vendo que tudo está caindo, e caiu. Volto a afirmar para vocês, tomem cuidado que os nossos casos estão aumentando e o número de óbitos pode voltar a aumentar. Aqui, nesse próximo gráfico, nós vamos mostrar a distribuição das internações por síndrome respiratória aguda grave, de acordo com a data da sua notificação. Tá certo? Então, o que a gente percebe aqui? Na linha branca, você vai ver o total de internados. Nós estamos hoje com 305 pacientes internados, né? Nós estávamos no dia 30 de setembro com 305. Vocês vão ver no próximo slide que hoje nós estamos com 323. Ou seja, do dia 30 para hoje, nós tivemos um aumento de 18 pacientes que estão internados. Então, volto a afirmar, esses números têm mostrado, como vocês podem ver na linha branca, que é a de cima, superior, você vai ver que nós estamos com 305 casos. E olha como vinha caindo, maravilhosamente bem. E agora ela voltou a ter tendência à elevação. A mesma coisa a gente vê em UTIs, pacientes de UTIs. Estava ocorrendo uma queda que nos animou muito, que estava melhorando muito, que refletia em ocupação hospitalar, tal, mas está aumentando novamente. Hoje nós estamos com 189 pacientes, dia 30, nós estávamos com 189 pacientes internados. E hoje nós estamos, como vocês vão ver nos próximos slides, com 120. Só que aqui é média móvel, né? Não, é o total. Na linha azul, que é a inferior, vocês vão ver a amarela era a enfermaria. Então eu estava falando de enfermaria, agora eu estou falando de UTIs, que é a linha inferior ou a azul, tá? Nós estamos hoje, no dia 30, com 146 pacientes internados em UTI. Esses pacientes, hoje nós estamos com 120 pacientes internados em UTI, tá certo? Na próxima, então, vocês vão ver os dados atualizados de síndrome respiratória aguda grave, que nós estamos, então, como eu disse anteriormente, com 323 casos internados, sendo 120 em UTI e 203 em enfermarias. Dos confirmados de Covid, nós estamos com 156 internados, sendo 76 em UTIs e 80 em enfermaria.
Bom, taxa de ocupação hospitalar, que é uma preocupação tanto do comitê como de toda a cidade. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu vivo repetindo, são pacientes que ficam, em média, 10, 11 dias internados em UTI, depois vão para a enfermaria, ficam mais outro tanto, que também dá uma média de 10 dias. Então, eu queria colocar para vocês uma coisa. Olha bem a nossa ocupação. A nossa ocupação, ela veio ocorrendo a partir que nós estávamos na fase laranja, lembra disso, acima de 75%. Aí nós tivemos quedas gradativas mais consistentes de ocupação. Nós chegamos a 50% das nossas ocupações, quando eu falei aquele dia, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas atrás, que fase amarela não significa que acabou a epidemia, é que nós temos mais folga de leitos para atender a população. Fora isso, não significa nada para a gente, né? Pode significar do ponto de vista econômico, onde se abrem mais locais de trabalho e assim por diante. Mas olha o que está acontecendo com a taxa de ocupação. Ela pulou do dia 26/9, tá certo? Para o dia 1º, ontem, de 50% para 59%. Pensa bem, pessoal, nós subimos 10% a mais em praticamente uma semana. A nossa taxa de ocupação está batendo nos 60%. E ela estava caindo e nos deixando animado cada dia mais. Nós chegamos, o comitê, até a montar uma estratégia de diminuição dos leitos que nós temos disponível, porque a gente acreditava que a população teria um comportamento semelhante ao que ela estava tendo e que haveria uma diminuição realmente de casos. O que acontece? Está aumentando toda a nossa estratégia, que era de diminuição do número de leitos de UTIs, de enfermarias que nós tínhamos, ficou estacionado. Paramos com isso e vamos continuar a manter esses leitos. Por quê? Porque nós estamos vendo que as taxas de ocupações estão aumentando novamente. Então, é fundamental que, dentro da nossa estratégia, se tivesse tido realmente uma colaboração da população, aquela queda, se verificasse, nos deixaria muito felizes. O que vocês estão vendo nesse novo slide é a curva que eu apresentei sexta-feira passada, com muita expectativa dela se manter. Você nota que nós vimos aqui uma curva desde lá do início e com uma tendência grande de queda e rápida de queda na semana passada. Isso nos deixou, eu volto a afirmar isso, essa curva ela é feita pelo Dimitra, que é um matemático, que é professor do IBIUS, Instituto de Biociência, que é uma matemática de alto nível, né, de complexa, e que nós estávamos muito contentes com essa queda que estava ocorrendo. Em uma semana, pessoal, dá uma olhada o que está acontecendo com a nossa curva. Eu disse a semana passada que aquela curva, o passo anterior, ela poderia continuar descendo e depois atingir um patamar de endemia, que nós teríamos ali um equilíbrio de casos, que nós só praticamente zeraríamos essa curva quando tivesse uma vacina eficiente, assim por diante, que a população tomasse essa vacina. Mas você ficaria não numa situação de flutuação, de aumento, de queda. Nós entraríamos numa fase de endemia. Então, olha o que aconteceu sim agora. Eu falei que ela poderia aumentar se houvesse aglomerações. Olha o que está acontecendo. Essa daí é a mesma curva da semana passada. Olha lá, aquela ponta lá. Aqui, nós estávamos aqui quando eu falei.
em queda. Olha o que aconteceu, ela deu um contorno e está subindo. Isso aí quer dizer o quê? Isso quer dizer que está havendo aumento de casos e que uma segunda onda não é descartável. Que se ela tivesse a tendência de queda, nós poderíamos falar que a gente poderia entrar num estado endêmico. Agora, nós podemos dizer que nós estamos mais preocupados com uma segunda onda do que felizes com aquela queda que nós vimos a semana passada. E isso aí, nesse caso aqui, nós estamos falando de contaminados, né? Então, a anterior era de contaminados. E essa, a atual, que eu vou mostrar agora, é de casos graves. Olha os nossos casos graves também, começando a subir, né? Nós estávamos aqui, olha onde nós estamos, começando a subir. E esta curva, hoje, como nós estamos vendo, ela tem uma tendência, volta ao anterior, a virar aquela curva. Aumenta mais. Por quê? Porque eu estou falando de contaminados, casos leves, e a outra eu estou falando de internados. Você vê que aquela outra curva, ela é mais achatada. Por quê? Porque nós estamos vivendo o período que nós estávamos bem. Então eu quero dizer para vocês que todo cuidado é pouco. E infelizmente não é o que nós temos visto na população comum. Na maioria dos locais onde a gente pede para não ter aglomerações. As pessoas entenderam que a pandemia tinha acabado. As pessoas voltaram a se aglomerar de maneira irresponsáveis, completamente irresponsáveis. A gente gostaria aqui de frisar que os comerciantes, que os estabelecimentos de uma maneira geral, seja ele de como ele for qualificado, tem colaborado bastante com o comitê e com a população. Nós temos visto hoje quase que uma cultura desses estabelecimentos em realmente exigirem o distanciamento, a máscara. Então hoje não pode se culpar os estabelecimentos. Os estabelecimentos, a não ser coisas pontuais, a gente detecta que eles realmente estão tentando no máximo fazer a sua parte. O que está nos assustando? É a população mesmo. Não são os estabelecimentos mais. Teve um momento que os estabelecimentos nos preocupavam muito porque eles ainda tinham resistências às regras. Mas essa resistência foi caindo, eles foram percebendo e hoje eles nos dão muito pouco trabalho, muito pouco é uma coisa feia, né? Pouquíssimos trabalho em relação ao distanciamento e às regras a serem seguidas. O que está nos preocupando muito também é que, a partir de hoje, 28 dias na fase amarela, o Estado libera algumas coisas que serão comentadas mais adequadamente pela Miriam. Nós gostaríamos de dizer o seguinte: essas aberturas, elas estão no Plano São Paulo, não é criação de São José do Rio Preto, ela está nesse plano, e nós, até a semana que vem, acreditávamos que aquela queda fosse persistente e que a gente poderia estar com mais tranquilidade cumprindo o Plano São Paulo. Mas gostaria de deixar bem claro para vocês, essa abertura não é definitiva. Nós estaremos acompanhando muito de perto os números e as tendências que virão nos próximos dias. E se tiver que fechar, se tiver que restringir mais, nós iremos restringir. Se vocês não tenham dúvida disso, que nós iremos restringir se for necessário. Porque a prioridade do comitê é a vida humana, é o ser humano. Então, se continuar fazendo isso, o que está acontecendo, essa tendência de aumento,
a gente acredita que restrições futuras poderão vir. Hoje, essa abertura nos deixa muito preocupados. Que se a população colaborasse e fizesse o seu papel, eu tenho certeza que essa liberação que vai ocorrer a partir de hoje não traria grandes prejuízos. Por quê, pessoal? É muito mais fácil você ter um evento, por exemplo, que é uma coisa que a Miriam vai fazer, com distanciamento adequado, bonitinho. Desse jeito, a transmissão entre pessoas é muito pequena. Diferente de uma aglomeração numa rua, todo mundo sem máscara, bebendo e fazendo churrascos, e todo mundo sem máscara. Isso é o ponto da transmissão maior. Então, na realidade, essas restrições hoje, que irão ser apresentadas, se seguirem direitinho o distanciamento, nós acreditamos que ela possa repercutir pouco. Mas se não respeitarem, realmente nós teremos que tomar atitudes mais drásticas no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada pelas considerações, secretário. E agora, então, eu passo a palavra à gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Volk. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Como o doutor Aldenes disse, hoje nós completamos 28 dias do município na fase amarela e, a partir de amanhã, então, serão definidas novas regras de funcionamento para os estabelecimentos e novos protocolos também. O que muda do que já acontecia são as 8 horas que estão definidas para cada estabelecimento funcionar. Ela vai ser definida por cada local. Cada estabelecimento vai definir quais são as 8 horas de atendimento ao público que ele vai fazer. E ele vai afixar, vai ter que ter essa informação afixada na entrada do estabelecimento. Os restaurantes, bares e lanchonetes, eles poderão admitir até 6 pessoas por mesa. As atividades que são permitidas nessa fase, lembrando que essas atividades têm que ser feitas sem aglomeração, são poucas pessoas, apenas 40% da capacidade do estabelecimento, o que quer dizer 4 pessoas a cada 100 metros quadrados, tá? São as atividades culturais, as convenções, museus, cinema, os eventos. Que tipo de eventos? Shows, festas organizadas em buffet, não é qualquer festa, tá? Leilão. Todos esses eventos, eles devem ser comunicados para a Vigilância Sanitária com antecedência mínima de 72 horas. Tá? No e-mail eventoscovid19@riopreto.sp.gov.br. Esses eventos, quando tiver alimentação, durante esses eventos, nos buffets, por exemplo, eles devem seguir também o protocolo específico de restaurante. Tá? Todos esses eventos somente serão admitidas pessoas sentadas, tá? Com o distanciamento mínimo. As mesas têm que estar organizadas com um distanciamento mínimo de 1,5 m entre cada pessoa, cada grupo familiar, em todas as direções. Uma outra liberação também é sobre os parques e os locais de entretenimento e algumas atividades de lazer. Quais são as restrições para o funcionamento? Os parques, os brinquedos, ou todos os equipamentos, né, públicos, eles vão ter que ser limpos entre um uso e outro. E eles vão tem que ser feita uma higienização completa em todos os equipamentos 3 vezes por dia. Também tem que ser feito o distanciamento, então aqueles brinquedos de uso coletivo simultâneo, onde não tem distanciamento, tipo playground, onde tem aquele gira-gira, esses tem que continuar isolados, eles não vão poder ser utilizados. E os locais onde tem playground, né, muitas pessoas perguntam sobre os playgrounds. Os playgrounds, se não for possível fazer essa higienização 3 vezes por dia e fazer a higienização entre um uso e outro, eles devem se manter isolados.
A distância, né, tem que ser feita em todos os eventos, em todos os parques, e lembrando, de novo, que é apenas 40% de ocupação. Uma outra coisa também que foi liberada foram as piscinas para recreação. Tá? As piscinas para recreação é um pouquinho diferente o distanciamento, porque nas piscinas, né, obviamente, não dá para se utilizar máscara, então tem que ser calculado a ocupação da piscina com um distanciamento de 2 metros entre uma pessoa e outra. Muito obrigada pelas considerações, Miriam. E lembrando que todos os protocolos estão disponíveis no portal da Prefeitura de Rio Preto. Então, se você tiver dúvida, você pode acessar o portal. Todos os protocolos estão lá. Agora, então, eu vou passar as perguntas da imprensa, que vão ser respondidas pelo secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim. Começando, então, com a pergunta da jornalista Madeline Boer, da Rádio CBN. Ela diz: na coletiva de quarta-feira, dia 30, o secretário estadual de Saúde, Jean Gorintein, disse que, devido à diminuição de internações em todo o estado, os municípios que quisessem, em consonância com o governo, poderiam começar a redimensionar os leitos de UTI que foram destinados a pacientes da Covid-19 e, portanto, criados em meio à pandemia. Segundo ele, esses leitos podem ser utilizados para outros tratamentos. A Secretaria de Saúde pensa em desmontar esses leitos ou reutilizá-los? Letícia, como eu comentei na exposição, nós, com 50%, tínhamos uma estratégia de diminuirmos, começarmos a utilizar esses leitos para outro tipo de tratamento, em virtude de estarmos com uma folga razoável naquele momento. Mas São José do Rio Preto, neste momento, o comitê decidiu que não haverá diminuição de leitos. Nós estamos com aumento do número de casos, então esses leitos continuarão. Os únicos leitos que serão desativados serão os 10 leitos de UTI de Jaci, porque termina o contrato com o Jaci e Jaci solicitou que eles precisam voltar à sua normalidade. Então, esses 10 leitos, realmente, porque por força do contrato, nós iremos desativá-los. Mas o restante todo não será desativado, será mantido. A próxima pergunta é do jornalista Rodrigo Carraro, também da Rádio CBN, e ele diz: mesmo com a diminuição na taxa de ocupação de leitos de UTI pelo DRS e pelo município, os 2 hospitais que atendem pacientes da Covid-19 via SUS, em Rio Preto, Hospital de Base Santa Casa, continuam com praticamente a mesma quantidade de pacientes internados. Por que a redução no número de internados ainda não caiu? Porque os 2 hospitais são hospitais de referência. Eles serão os últimos a caírem a taxa de internação. Por que isso? Então, vamos lá. Eu tenho uma unidade respiratória, de suporte respiratório, mas que não é a UTI completa, adequada, Ela é como um suporte respiratório. Então, qual que é a lógica? Você começar a desativar as unidades de suporte respiratórios e manter os hospitais de referência. Então, esses hospitais de referência, não esperem uma queda assustadora deles, como pode acontecer com as unidades de suporte respiratório, porque eles são, vamos dizer, a ponta, eles são o último a ter. Você pode ver que a Santa Casa ampliou o número de leitos, naquele momento de pico, mas ela continua com 35, 36, 37, 38 pacientes internados. Por quê? Porque ela é o hospital de referência de São José do Rio Preto. Assim acontece com o hospital de base também. Ele é para 102 cidades da região, ele é o hospital de referência, então ele vai ser o último realmente a cair. Para finalizar, a gente tem uma outra pergunta do jornalista Rodrigo Carraro, da Rádio CBN,
que pergunta qual a avaliação do comitê gestor desses 28 dias de Rio Preto na fase amarela do Plano São Paulo. E ele comenta, na live da última terça-feira, a Secretaria de Saúde apontou para um número no aumento de casos leves. Então, já é possível que isso esteja relacionado com a flexibilização, principalmente no setor de bares e restaurantes? Olha, eu acho que a nossa live de hoje, ela foi muito focada nessa pergunta, né? A gente nota que os estabelecimentos, uma grande maioria deles, a não ser o que tem dado mais trabalho para a gente, são bares, né? Mas, de uma maneira geral, os estabelecimentos, eles estão realmente se comportando adequadamente. Isso é reflexo da fase amarela por um pensamento da população de que acabou a epidemia. Se tivesse seguido as regras da fase amarela, a população como um todo, e não venham os defensores falar que a gente só põe a culpa na população, que isso é uma... Não, senhora. Vai dar uma olhada em locais de bares à noite. Vê se a culpa é do estabelecimento. Vê se a culpa é da Secretaria de Saúde. Não é toda a população. É uma parte da população. Essa parte irresponsável da população. Então, na realidade, eu diria que não é reflexo da fase amarela, é reflexo do pensamento irresponsável de muitas pessoas que sentiram que a fase amarela tinha acabado a pandemia. Eu não acredito que a fase amarela por si só, hoje o que a gente vê ocorrendo nos estabelecimentos, seja ocupado disso, não. Eu acho que mesmo é o desrespeito de muitas pessoas às normas que nós insistentemente, há 120 lives, falamos para que ocorra. Tá certo, muito obrigada pelas considerações. Então, antes de encerrar, gostaria de mais uma vez agradecer a presença da intérprete de Libras, Simone Nascimento, pela presença na transmissão de hoje, ela que foi gentilmente cedida pela Câmara de Rio Preto. Então, em nome da Secretaria de Comunicação, eu agradeço a presença do secretário, a presença da gerente da Vigilância Sanitária, e nós estaremos de volta na próxima terça-feira, às 10 da manhã. Um ótimo fim de semana a todos.